Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o advogado Fernando Souza, ele que é um dos advogados que atende o Sindicato do Vestuário e vai conversar com a gente sobre direito do trabalhador. Fernando, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso espaço de bate-papo. Olá, Carla, obrigado. É um prazer estar participando aí do programa e poder ajudar aí com alguma informação jurídica. Maravilha. Hoje a gente vai falar de forma muito simples para o nosso telespectador de casa, questões do dia a dia que tem a ver com o momento que a gente está vivendo e como ele deve agir para não ser prejudicado profissionalmente. Na mídia nacional, foi veiculada uma matéria, alguns dias atrás, de um empresário petropolitano que, em uma entrevista para uma plataforma online, disse duas coisas que a gente quer polemizar aqui e discutir. A primeira coisa é que o empresário disse que ele oferecia e entregava para os seus trabalhadores da sua empresa ivermectina, que é um remédio que não é aprovado pela OMS, não é aprovado pela Anvisa, mas que muita gente acredita que faz parte de um kit Covid precoce para prevenir. Não existem informações científicas a respeito disso. Mas a nossa questão não é essa. A gente vai falar de patrão dando remédio para funcionário. E a segunda coisa que a gente vai falar, que esse empresário também falou, é a questão da manutenção do trabalho durante o processo de Covid, enquanto a pessoa está contaminada e que pode contaminar outras coisas. E aí a gente vai conversar sobre trabalho e doença. Como pode trabalhar, se não pode trabalhar, o que é a doença, a gente vai entender essas duas questões. Antes de continuar e de fazer uma pergunta bem objetiva para o doutor Fernando, queria que você soubesse o seguinte: o empresário em questão, no outro dia, após a entrevista, disse que foram inverdades e que ele estava nervoso. E a gente não está aqui para fazer juízo de valor a respeito da fala dele. Mas se alguém falou, talvez possa estar acontecendo com você, trabalhador. E é por isso que a gente quer entender juridicamente essas duas questões. Então vamos lá, doutor Fernando. Feito o meu preâmbulo, até mesmo para poder juridicamente eu estar correta na minha fala enquanto jornalista, queria entender o seguinte: se o patrão chega para o trabalhador e fala, tome este remédio, o que o trabalhador pode fazer? Ele tem que tomar, ele não tem que tomar, e que medida ele tem que fazer diante dessa fala? Essa proposta do empregador, né, determinar que o empregado tome um remédio é no mínimo perigosa, né? A não ser que ele seja médico, que eu duvido, né, que esteja acontecendo, a única pessoa que pode determinar que você tome algum remédio, mesmo assim, se você aceitar, é um médico. Nessa sua introdução que você colocou, e foi muito bem colocada, essa questão do tratamento precoce contra a Covid, isso não tem fundamento científico, pelo menos legal, embasado pela OMS, até onde eu tenho conhecimento, em lugar nenhum. O fato do teu patrão determinar que você tome é um perigo, porque ele pode estar colocando a sua vida em risco. Mas ivermectina não tem problema, porque é para verme, é para não sei o quê. Não tem problema, ele não sabe se você tem alguma intolerância a esse tipo de medicação. Ele não sabe quanto tempo atrás você já tomou esse remédio, se você não tomou, e se isso pode causar algum efeito colateral em você. Às vezes, até por melhor que seja a intenção do empregador, ele não pode determinar isso. E você, como empregado, como pessoa, você tem todo o direito de falar, não, obrigado, mas eu não quero tomar. E se isso for uma determinação da empresa, você tem diversos canais para fazer a reclamação. O primeiro que vem logo de cara é o próprio sindicato, né? Ele tem ali, o sindicato é interessante porque ele acaba reunindo, né, diversos relatos de diversos trabalhadores ali daquele grupo, e ele tem uma representação coletiva muito interessante para ajudar a reparar esse tipo de situação.
Outra situação é você fazer essa reclamação no próprio Ministério do Trabalho. Agora, o Ministério da Economia, né, você tem a vertente do Ministério do Trabalho, você pode fazer uma denúncia ali com relação a isso, e numa instância maior, o próprio Ministério Público do Trabalho. Através da internet, você consegue fazer uma denúncia até anônima, se você não quiser né, colocar o seu nome ali na denúncia, etc. E eles tomam medidas duras com relação à empresa que eventualmente estejam fazendo esse tipo de atitude, que é bem complicado, né? Perfeito. Entendemos a questão da ivermectina, kit Covid e tal, não sei o quê. Contudo, se a gente está falando de outras questões, ou seja, a gente sabe que todo funcionário precisa fazer o exame de rotina, né? Para isso é que existe uma especialidade na medicina que se chama médico do trabalho. E aí, assim, cada função profissional tem as suas características, por consequência, os seus exames específicos. Para quem trabalha com ruído, faz exame específico e dentre outras questões. Em qualquer indicação medicamentosa por parte da empresa, o procedimento é o mesmo. Vamos sair do Covid, vamos falar para o tratamento, para o cuidado geral com o trabalhador. É inadequado e o procedimento é esse que você indicou? Exatamente. O único profissional que pode te medicar por alguma coisa é o médico. A empresa jamais pode fazer isso. Da mesma forma, vamos supor que você fique afastado por uma doença qualquer que não tenha vinculação com a sua atividade profissional nem nada. Quando você volta e o médico faz esse exame de retorno, ele só pode atestar a sua condição naquele momento. Então, o tratamento que você vem fazendo, o que lhe foi receitado, você tem que obedecer o que o teu médico que fez o teu acompanhamento te passou. A única coisa que o médico da empresa ou o médico do trabalho vai poder fazer é validar ou não, dizer, não, tá ok, é isso, mas ele nunca vai poder alterar a medicação que você está tomando, nunca vai poder fazer o outro receituário para você, porque quem tem autonomia, quem tem a competência para isso é o médico que te acompanha, o médico especialista naquela doença que você está tratando, né? A gente sabe que tem várias doenças que podem advir do próprio ambiente de trabalho, mas tem outras que não. Você pode ter uma indisposição estomacal, por exemplo, e quem te fez o teu primeiro atendimento é que vai te medicar para aquilo. Então, você não é obrigado, na verdade, você nem pode tomar o remédio de uma pessoa que não é médico. Isso. De farmacêutico, não pode te receitar um remédio. Mas, né, tem até aquele amigo do bairro que faz aquilo, mas a gente sabe que é irregular. Quem vai te receitar medicamento é médico. Perfeito. E aí vem uma outra questão, também a respeito de medicação e foro íntimo, que eu não tinha a mínima ideia, mas descobri por uma questão de ordem familiar. É fato que o empregado, o trabalhador, não precisa comunicar suas medicações para o patronal, ou seja, comecei a tomar um remédio por conta da pandemia para ansiedade. Eu não tenho que comunicar à empresa. Ou então descobri que me tornei diabética e que agora vou ser insulino dependente. Também não preciso comunicar as minhas patologias de foro íntimo para o patronal. Se eu não precisar de afastamento. Fato ou eu estou errada? Na verdade, essa questão tem a ver com a sua intimidade, com a sua privacidade. Então, se você tem um problema de saúde qualquer, ele é íntimo seu. Se você não quer comunicar isso para terceiros, se você não quer que as pessoas ao seu lado saibam, até porque a gente sabe que existem situações que podem causar algum tipo de preconceito dentro do ambiente do trabalho, você tem todo o direito de guardar essa doença para você, a medicação que você está tomando. Tem uma discussão muito grande, até você falou da questão do afastamento, se você pode ou não colocar o CID no atestado. CID é aquele código de doença internacional, para dizer que se pode ou não colocar ali, porque você tem, primeiro, uma relação de confidencialidade com o teu médico. Sim. Então, se você pede para ele não colocar, ele não pode colocar nem qual é o código da doença no eventual atestado médico. Isso já é uma outra discussão, mas para você ver qual é a importância que tem dessa questão da sua intimidade. Então, seguindo o seu exemplo, agora eu preciso tomar insulina.
O que isso vai influenciar no meu trabalho? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Eu não preciso abrir esse lado da minha vida, como eu não preciso abrir outros aspectos da minha vida no meu ambiente de trabalho, ainda mais para o meu empregador. Perfeito. Essa questão da insulina, eu nunca tinha pensado e nunca tinha entendido que a gente não tem que comunicar essas questões da ordem de doença. Mas o meu padrasto é diabético e ele é insulino dependente, ou seja, tem que tomar insulina sempre. E aí, por um acaso, ele comentou comigo. Achei isso muito interessante, porque só quem tem essa relação que consegue perceber essa demanda. E por isso que trouxe para cá a minha experiência pessoal e familiar, para dizer para todos os nossos telespectadores que ele não precisa comunicar. Olha, fui no médico, eu estou tomando tal remédio. Isso é de foro íntimo e não precisa de verdade, se você não vai precisar de um afastamento por conta da sua doença. E aí, seguindo nessa questão de ivermectina, outros remédios e insulina e afins, vem uma outra questão que está sendo muito questionada, que é a questão da vacinação compulsória. O trabalhador, ele é obrigado a vacinar, o patrão, o empregador, pode demitir se por um acaso esse empregado optar por não se vacinar agora contra o Covid, quando a vacinação chegar na faixa etária desse trabalhador. Já existe um consenso jurídico a respeito disso? Então, Carla, a gente está tratando de assuntos que são tecnicamente diferentes. A gente tem a questão da pandemia, que a gente está falando de saúde coletiva, saúde de você. Só para a gente ilustrar o que a gente está conversando aqui, eu estava vendo isso hoje, de cada 3 mortes que a gente tem de Covid no mundo, uma é no Brasil. É um absurdo. A gente está batendo 4.000 mortes agora do Covid, por Covid aqui por dia no Brasil, o que é ressaltando absurdo. Que hoje é dia 7 de abril, nós estamos gravando, são 16h21, e os estudos dizem que até o final de maio a gente chega a 5.000 mortes por dia. É uma última pesquisa que saiu. Tenho certeza que todos que estão conversando, que estão nos ouvindo, que já tiveram alguém próximo infectado e até óbito, infelizmente. Tenho certeza disso. Então, eu entendo que o empregador, o dono da empresa, ele tem a obrigação de manter o ambiente de trabalho o mais saudável possível para os seus funcionários. Perfeito. Se o funcionário chega na época de vacinação e ele se recusa a tomar, que é um direito que ele tem também de não se vacinar, eu entendo que o empregador ele pode tomar atitudes contra esse funcionário, porque ele pode colocar a vida dos demais funcionários ali em risco por ser um vetor de contaminação. É um direito de não tomar a vacina? É um direito que você tem de não querer tomar a vacina. Mas o empregador, por seu lado, ele tem a obrigação de manter um ambiente seguro de trabalho. Então, eu não vejo motivos para você, como funcionário, você não querer tomar vacina e colocar em risco o amigo que está do seu lado, a sua família que está ali, né? Então, é importante que a gente se conscientize que é da vacinação e que a gente consegue quebrar ou diminuir a taxa de dispersão que a gente está no vírus. A gente está com essa P1, essa nova variante, que não se sabe dizer se ela é mais ou menos perigosa, mas que, com certeza, ela é muito mais fácil de se transmitir com contato pessoal. Então, com uma velocidade assim, incrível. Acho que é por isso até que o Brasil está se despontando aí, infelizmente, como uma grande celeiro de variações do corona. A minha posição é essa, tá, cara? Ainda não tem um consenso jurídico com relação a essa questão da vacinação. Mas quando a gente já tem um entendimento por parte de um profissional que trabalha para um sindicato dos trabalhadores e que faz uma fala dizendo que, trabalhador, você precisa tomar cuidado porque o patronal pode sim reagir, é um momento de se repensar na escolha. E aí, acho muito interessante, porque nós começamos falando de uma questão de ordem individual. Ou seja, eu tomo o remédio, eu não conto sobre as minhas demandas medicamentosas para o meu patrão, contudo,
Quando a gente fala de vacinação, a gente não está mais falando de indivíduo, nós estamos falando de coletivo, e aí tem um outro pensamento jurídico a respeito disso. Acho que é muito interessante a gente pontuar sempre o trabalhador que ele precisa pensar e avaliar essas questões de forma objetiva, muitas das vezes para não se colocar em situação de risco, não só no que diz respeito à sua saúde física, mas também à sua empregabilidade, ao seu cargo dentro dessa empresa, que pode estar suscetível a uma questão de demissão por conta de uma avaliação equivocada, e a gente está aqui para tentar educar da forma mais prática possível. Perfeito, Carla. Exatamente. E aí, vamos continuar. Falando lá da ivermectina, falamos de vacinação e tal, e aí, ok. Vamos falar também da fala lá do empresário que diagnosticou o trabalhador diagnosticado com o Covid, se manteve trabalhando. E aí, qual é a questão? Pode o empregador forçar o trabalhador a se manter em atividade quando diagnosticado com o Covid? A gente volta, engraçado, até exatamente ao ponto anterior. A gente falou que o empregador tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Se ele obriga um trabalhador identificado como, diagnosticado como portador do coronavírus e com os sintomas da Covid, ele está colocando em risco todos que estão trabalhando ali dentro. Então, na verdade, ele cria um problema ambiental dentro da empresa dele e ele se expõe a tomar multas pesadíssimas se isso chegar ao conhecimento das autoridades competentes. Pesadíssimas mesmo, a ponto de fechar a empresa dele. Ótimo. E aí, vamos lá. Sou uma trabalhadora, comecei a sentir os sintomas, sejam eles leves ou não, fiz o meu exame. O que eu preciso fazer? Quando eu começo a sentir os meus primeiros sintomas, o que eu preciso fazer para com o meu empregador? Então, a primeira recomendação é que você vá ao médico, faça o exame e pegue um atestado médico. Certo. A gente vai seguir sempre com a determinação do médico. Ele é que vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Se o médico detectou, não, você está com Covid, você tem que ficar em casa 15, 20, 30 dias, ele é que vai dizer, ele vai te atestar e você vai dar um jeito de mandar esse atestado para o teu empregador. Manda por WhatsApp, por e-mail, avisa, estou doente, quando eu voltar eu entrego o meu atestado e você vai seguir. É possível entregar depois? Com certeza. Não existe na legislação uma data específica que você tem que entregar o atestado. O que se recomenda é que logo após... Aí também é uma opinião pessoal minha. Se você tem a facilidade de acesso à empresa, se você tem um canal de e-mail, de WhatsApp, não custa nada você mandar por ali, porque o empregador também precisa se organizar. Às vezes você tem uma função importante ali que você precisa, o empregador vai precisar redistribuir aquilo ali para outros funcionários, etc. Eu acho que essa transparência na comunicação e no tratamento patrão-empregado é importante. Então, você manda. Se você estiver muito ruim, não tiver condições, você não tiver como enviar isso, você, então, quando você retornar, você estiver liberado pelo teu médico, você vai lá e entrega o atestado. Uma coisa que é importante, as empresas agora, elas estão sendo até fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, que elas têm que criar diversos canais de comunicação justamente para facilitar essa questão de dizer, eu não estou passando bem, eu não vou para não colocar em risco. Ela tem que adotar uma série de atitudes dentro do ambiente de trabalho para minimizar essa questão da disseminação da doença, disponibilizando álcool 70, máscara, espaçamento entre os funcionários, aferir temperatura antes de você entrar na empresa. Então, esse conjunto de coisas são todos focados para a gente tentar minimizar ou adiantar a nossa saída desse período de pandemia, né? É ruim para o empregador, é ruim para a gente como empregado, é ruim para a gente como ser humano. O que a gente está perdendo de contato pessoal é muito ruim, mas a gente tem que tomar essas atitudes para a gente tentar resolver isso aí da forma mais rápida possível. Já estamos há um ano nisso. Parece que foi ontem,
Parece que tem 10 anos que eu estou presa dentro de casa. É verdade. Porque às vezes eu tenho a sensação de que ontem eu estava no centro histórico andando sem máscara. Às vezes eu tenho a sensação que eu já estou há 10 anos presa dentro de casa. O telespectador sabe que eu trabalho muito, porque eu estou nesse escritório sentada gravando não sei quantos programas desde que a pandemia iniciou nesse mesmo ângulo. Ainda digo que vários dos meus colegas de comunicação falaram assim, você precisa trocar o quadro do seu escritório, porque todo mundo vê a mesma coisa. Eu falei, gente, mas eu gosto tanto dele, deixa ele ali. Mas o fato é que, não parece, mas a gente já está há mais de um ano nesse ritmo de pandemia e é necessário que não nos deixemos esgotar-nos, mas que a gente continue firme nas questões de ordem de prevenção. Então, se me permite, Carla, até te interrompendo um pouquinho, claro. Como a gente está tendo um agravamento do quadro da pandemia, né, com um número de mortes sem precedentes, com certeza o Ministério Público e o Ministério do Trabalho vão cobrar uma atitude mais proativa das empresas nesse sentido. Certo. Não estou falando de lockdown, não estou falando de nada disso, mas de se cuidar melhor da saúde no ambiente de trabalho, de se cuidar melhor do teu empregado, do teu trabalhador ali, para que ele não seja um foco de disseminação da doença. A gente tem empresas aí com 400, 500 funcionários que trabalham nas indústrias, né, da própria indústria do vestuário. Então, isso é muito complicado. Você tem que ter um cuidado agora triplicado nessa época, né? Perfeito. Para finalizar, porque a gente está chegando nos minutos finais do programa, um grande medo do trabalhador, e é um medo real, em caso de afastamento, a diminuição do salário, quanto tempo que ele pode ficar de atestado para então precisar de um afastamento que tenha o processo pelo INSS. Explica isso para a gente só de forma prática. Esse afastamento, se o seu afastamento for superior a 15 dias, a partir do 15º dia você fica pelo INSS. Você vai ser encaminhado pelo INSS para começar a receber pelo INSS. Os primeiros 14 dias, a empresa ela vai bancar o seu salário e, a partir daí, a gente vai ter esse encaminhamento para o INSS. Se for Covid, é até importante ver se vai ter necessidade ou não de emissão de CAT. É uma situação delicada que, hoje em dia, é considerado acidente de trabalho, a questão do Covid dentro da empresa, né? Ótimo. Lembrando para o telespectador que CAT é o comunicado de acidente ao trabalho, que a gente já falou aqui várias vezes com diversos técnicos na área de segurança do trabalho, do quão importante que é você saber e emitir o CAT para que novas pesquisas sejam estabelecidas e que a gente tenha mais segurança dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, porque a gente só consegue melhorar os procedimentos se a gente souber o que está dando certo e o que está dando errado, não é verdade, doutor? Essa questão do CAT é importante. Às vezes a gente conversa com o empresário, também ele não quer fazer, para ele entender o seguinte: para você saber se você tem alguma questão ambiental, ambiental eu digo de local, né, de alguma coisa na sua empresa que não está bem estruturada, que está causando acidente, que você tem que melhorar. Então, isso é importante para o empregado e para o empregador também, para ele ter um local de trabalho, novamente, seguro e saudável para o pessoal trabalhar. Só isso. Perfeito. Doutor Fernando, queria de verdade agradecer pela sua disponibilidade de tempo para compartilhar conhecimento com a gente, informação, e também para o nosso telespectador entender. Não aceite tomar remédio se não for o seu médico que indique, não precisa comunicar o patronal pelo seu situação medicamentosa na sua vida de ordem pessoal. Vacinação, vamos todos nos vacinar, é importante para isso, porque você, enquanto trabalhador, pode sofrer alguma sanção da empresa para a qual você trabalha e sentir os sintomas, procure atendimento médico, comunique a sua empresa, até 14 dias de atestado, a empresa vai pagar o seu salário para você ficar num processo de recuperação de saúde. A partir daí, a gente aciona o INSS. Não é isso? Perfeito, cara, exatamente. Não poderia ter sintetizado melhor a nossa conversa. Maravilha. Muitíssimo agradecida, doutor Fernando. Foi um imenso prazer conversar, foi muito elucidativo o nosso papo de hoje.
Eu que agradeço o convite, precisando da gente estar à disposição aqui para o... Pode ter certeza que em breve a gente vai ter novos programas gravados aqui. Obrigado, um abraço, cara. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. Eu volto em breve com um novo programa Trabalhador em Foco, sempre tendo como norteador levar informações da forma mais prática e fácil para você aí de casa. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Petrópolis, uma cidade imperial. A história da cidade de Pedro contada e cantada. Sábado, 10 de abril, às 17 horas. Reprise, segunda-feira, 12 de abril, às 17 horas.